Irmãos, eu não sei de quantos já tiveram a oportunidade, ou até mesmo já foram conhecer algum museu em céu aberto, normalmente, especialmente esses locais onde você encontra história de guerra, não é? E você vai, ao caminhar por esses lugares, você vai encontrar um aspecto muito interessante, que é o fato de que a história está toda exposta em lugares distantes naquele local, naquela região ou naquele campo onde o museu está colocado. Entretanto, um aspecto nos chama a atenção: todos os museus que são colocados, que são feitos a céu aberto, normalmente eles têm um centro de informações antes de você começar a adentrar aquele campo. Isso é muito comum, não é? Então, os museus de guerra, você fizer uma viagem para fora do país, e principalmente as guerras americanas, você vai ver que é muito forte isso na cultura deles. E você vai encontrar ali um centro de informações na entrada daquele museu a céu aberto. E ali você encontra todas as informações, tudo que você precisa saber para começar a andar por aquele lugar e entender o que está acontecendo. Apesar de que em cada lugar você vai encontrar as informações estampadas em placas, em algumas línguas possíveis, você vai precisar ter uma informação mais global para compreender o que acontece em cada lugar daquele. O livro de Juízes, especialmente nessa segunda parte do capítulo 2, versos 6 ao 3:6, é exatamente esse centro de informação antes de começarmos a andar pelo livro. Aqui nesse capítulo eu tenho as informações importantes. Nessa seção, tudo o que você vai ver detalhadamente quando começarmos a andar nesse campo, agora está concentrado em todas essas palavras que acabamos de ler. Eles pecavam, Deus levantava um juiz, eles se arrependiam por algum tempo, voltavam a fazer o que era contrário à palavra de Deus, Deus os punia e levantava outro juiz. E Deus fez tudo isso para provar o que estava no coração deles e o que seria deles naquela caminhada. Eu tenho aqui, com todas as letras, irmãos, aquilo que é ordenado pelo próprio Senhor. Qual é a estrutura? E eu quero rapidamente dividir essa sessão com os irmãos para que nós não percamos de vista a estrutura e a beleza do que nós temos aqui nesse texto. Por favor. Primeira coisa que eu queria frisar em termos de estrutura, para que a gente possa compreender esse texto, você vai ver que eu tenho aparentemente duas introduções no livro de Juízes. Uma, que foi aquela que nós pregamos no domingo passado, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5, certo? E que nessa sessão eu tenho a escolha de Judá como foco. Posteriormente, nessa sessão do capítulo 2, eu tenho uma aparente segunda introdução, que diz respeito aqui ao que vai acontecer em toda a história do livro, mostrando o pecado de Israel em todas as sequências. Mas eu quero lhes mostrar rapidamente três elementos que separam esses dois textos, certo? Só você compreender um pouco. Então, três elementos. A primeira sessão dessa segunda sessão. O que separa o capítulo 2, verso 6, até o capítulo 3, 6, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, 5. Preste atenção. O texto do capítulo 2, que nós acabamos de ler, irmãos, ele frequentemente apresenta a própria análise e a avaliação do comportamento de Israel. Então, o próprio autor vai analisar isso, vai dizer: olha, eles praticaram o que é mal, eles fizeram isso, por isso a ira do Senhor se levantou. Enquanto que no outro texto, você vai ter uma descrição mais objetiva, direta, certo?
Então, por exemplo, no verso 11 do capítulo 2 diz assim, foi também, capítulo 2, 11, diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalinhos. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Enquanto que no capítulo 1, verso 1 a 2, 5, irmãos, você vai ler mais como se fosse um compêndio de fatos geograficamente situados em cada região, um compêndio de fatos. Essa é a primeira percepção, a diferença dos dois. Segundo item importante, irmãos, é que enquanto o capítulo 1, verso 1, de 2 até 2 a 5, está repleto com citações e alusões de Josué, o texto que lemos do capítulo 2, ele está repleto de citações de Deuteronômio. É muito interessante, certo? Porque o que eu tenho no capítulo 2, verso 6 até o 3:6, é como se fosse as palavras de Deuteronômio colocado de forma de retalho organizado nessa seção que nós acabamos de ler. Dá um exemplo prático para os irmãos, só um exemplo. Eu posso dizer que existe pelo menos 15 citações de Deuteronômio nessa seção, e não cabe aqui nós ficarmos mexendo nesse detalhe apenas, mas apenas para dar um exemplo para os irmãos. Por exemplo, você vai encontrar no capítulo 2, verso 10 do livro de Juízes, veja, 2:10: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E você vai encontrar ainda, capítulo 2, 10, agora veja o 7, mesmo capítulo 2, verso 7: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Aí quando você vai para o capítulo 11 de Deuteronômio, no capítulo, verso 7 está lá: os seus olhos viram todas as grandes obras que o Senhor fez. Ele repete praticamente as mesmas palavras de Deuteronômio, são repetidas aqui no livro de Juízes. Ora, primeiro eu tenho uma ênfase nas citações de Josué, certo? E depois eu tenho uma ênfase na citação de Moisés. A mesma citação, Josué e Moisés. Mas qual é o terceiro elemento que eu quero frisar aqui, irmãos, que vai separar essas duas histórias? É que na primeira seção do capítulo 1, verso 1 a 2, 5, você vai encontrar nomes específicos de pessoas. Por exemplo, você vai encontrar o nome de Caleb, nome de lugares e pessoas: Adoni, Bezeque, Axá, Otiniel, o homem de Betel. E mais ou menos, veja só, irmãos, 30 lugares são citados na primeira seção. E por contraste, do 2:6 ao 3:6 é mais geral, ele é mais nacionalmente orientado. Nós podemos dizer mais ou menos assim, irmãos: imagine que Juízes 1 é como se fosse, eu fizesse um zoom na foto, fizesse um zoom na foto para aproximar. E o Gênesis 2 é uma foto panorâmica. Então, enquanto Gênesis 1 eu tenho, ou melhor, Juízes 1 eu tenho a estrutura mais perto, Juízes 2 eu tenho a visão mais panorâmica. Exatamente essa é a ordem as três distinções básicas que eu encontro aqui. Mas por que isso é importante? Deixa eu só dar uma razão por que isso é importante. Por que essa distinção, esse conhecimento é importante? Porque o que está sendo narrado aqui, irmãos, é que essa geração que veio após eles não conheciam ao Senhor. E essa geração, e em Juízes eu tenho a história narrada em Deuteronômio nessa seção, e eu tenho as citações do livro de Josué no capítulo 1.
Josué seguiu a história e a lei de Deus ordenada a Moisés. Essa geração deveria seguir os mesmos passos. Aqui houve uma ruptura nessa história, é o que vai ser narrado na sequência desse texto. E como isso tem um papel tão importante, irmãos, na nossa percepção. Na primeira parte, eu queria que você notasse comigo rapidamente, no versos, especialmente do 1, ou melhor, do verso 6 até o verso 10, ele diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então, imagine que aqui concluiu a história, a terra foi dividida e cada um possuiu sua terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e aqui ele mostra a fidelidade de Josué e como o povo seguiu aquilo que foi ensinado. Quando você olha para o livro de Josué, irmãos, você vê pecados acontecendo, mas Deus julgando imediatamente aqueles pecados. Mas o livro de Josué, a maioria das histórias é de fidelidade ao Senhor. Quando Josué ouviu do Senhor desde o princípio, não se aparta do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, medita nele, tudo quanto fizesse era bem sucedido. Mas ainda, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Então, não apenas em Josué, mas depois da morte dele, alguns anciãos, a maioria deles, mantiveram Israel debaixo do mesmo princípio, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Josué foi fiel ao Senhor. Agora se levantou uma outra geração após aquela, e veja o detalhe do texto, irmãos, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Aqui eu tenho a contínua emergência da nossa fé. Já parou para pensar, irmãos, que sempre o Senhor, quando revela a sua vontade, Ele revela pensando não apenas em mim, mas nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos e nas gerações seguintes. Nunca a vida ela é encerrada naquela geração. Nunca a vida é encerrada naquela geração. Eu preciso entender o que é que está acontecendo aqui, para que eu possa compreender hoje, irmãos, a emergência, a urgência de mantermos a fé viva no nosso lar, na igreja, para que a nossa geração seguinte não sucumba aos deuses da nossa época. Antes de qualquer coisa, eu preciso descortinar aqui a história do verso 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal e Astarote. Astarote é como se fosse a esposa ou a mulher de Baal, e aqui eram os deuses da fertilidade. Eram os deuses da fertilidade. E o conceito de sexo, de relação marido e mulher, de procriação, de descendência, foi ordenado pelo Deus Criador, pelo Deus Senhor de todas as coisas.
Quando ele cria o mundo, ele estabelece o padrão pelo qual toda a humanidade deve seguir, especialmente o seu povo. E quando Israel chega naquela cultura, o Deus de Israel é um Deus estranho. E Yahvé, irmãos, não tinha esposa. A religião bíblica mostra o Senhor agindo na história, criando por meio e destruindo por meio do dilúvio, chamando, preservando os patriarcas, libertando do Egito, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão. Ali é o Deus que age em todas as coisas. Não era a natureza agindo, era o Deus Criador, porque a natureza estava debaixo do seu governo. Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, se assenta num trono alto e sublime, de lá ele governa, de lá ele cria e basicamente, irmãos, estabelece a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Preserva e redime. Ele não está deitado num quarto, ele não vive com uma mulher ou amante ou alguma coisa parecida como Baal. Para que fique claro, e era difícil para eles entenderem quão santo o Deus da Bíblia é, que estabeleceu tudo, ordenou tudo, de tal maneira que a santidade de todos os atos dos homens deveriam refletir a sua santidade. Os cananeus não eram assim, irmãos. Baal não era assim. Baal era o deus da tempestade, era o deus da fertilidade, era o deus dos cananeus. A fertilidade era, na realidade, o nome do jogo, podemos dizer. Imagina, irmãos, fertilidade do grão que brotava, fertilidade da semente que iria dar sequência às gerações, fertilidade da família. Então Baal, natureza, eles estavam associados. E ele tinha uma mulher que se chamava Astarote. E na teologia cananeia, que era de agricultura, a fertilidade da terra dependia da relação sexual entre Baal e Astarote. Então, como era que eles iam fazer com que Baal e Astarote produzissem fertilidade? Servindo como? As práticas de toda a imoralidade sexual aconteciam dentro do santuário. Para quê? Para que Baal e Astarote pudessem fazer a mesma coisa e produzir fertilidade para toda a terra. Ele era adorado dessa forma. Havia a prática da prostituição sagrada como parte do culto a Baal. Um homem cananeu, irmãos, por exemplo, ele iria ao santuário, teria relação com uma prostituta sagrada ali, e ele cumpriria o papel de Baal, e ele estaria ali clamando a eles para que Baal e Astarote fizessem o mesmo. Você imagina, irmãos, o que poderia, e o que chama a nossa atenção aqui, né? Pense nisso. Os judeus chegam, tem ali os cananeus como seus amigos agora, não foram destruídos e agora estão com ele. E aí um cananeu diz o seguinte para eles: era para ter expulsado eles e não fizeram, eram para ter executado eles e não fizeram. E aí eles fizeram o quê?
O cananeu chega: eu quero falar um pouco de religião com você. Venha cá. Lembra de Yahvé, que trouxe você do Egito, que fez Faraó clamar, que Faraó foi destruído por ele, que dividiu o Jordão? Tudo isso, ok, não tem problema, você pode continuar com a sua fé. Mas eu tenho uma coisa para te ensinar. Presta atenção. E quanto às sementes da terra? E quanto à produção? E quanto à geração? Quem é que faz isso? Eu posso ajudar você. Eu posso falar de alguns segredos para você. Talvez você e seu filho pudessem vir comigo para o santuário, para um serviço antes do culto de vocês, para eu lhe mostrar como funciona isso. E aí o judeu diria: como eu quero ganhá-lo para Cristo, eu vou até o santuário deles adorar Baal, porque ele vai vir na igreja à noite para o culto de evangelismo que nós teremos lá. Eu vou até lá e ele vem até aqui. Não, eu vou até uma missa, mas à noite eu vou para a igreja. Eu quero mostrar para ele como eu estou disposto a servi-lo, como eu sou uma pessoa de mente aberta, como eu estou disposto a salvar o mundo. Eu levo meus filhos comigo. Eu quero ensinar os meus filhos a serem moderados, equilibrados nessa geração tão cheia de radicalismo. Só que esse testemunho, irmãos, ele é falho. O Deus que libertou Israel poderosamente proveu o que é necessário. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso não nos dará todas as coisas necessárias? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Em Deuteronômio capítulo 28, você vai ver Deus dizendo: se vocês se arrependem, se vocês pecarem contra mim, eu vou fazer cerrar, eu vou fechar os céus e a terra não vai mais produzir. O Deus que faz brotar a erva do campo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 106, que conta essa história poeticamente. Veja, Salmo 106, por favor, versos 34 a 40. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Nós deveríamos perguntar, irmãos, por que Israel caiu na prática dos cananeus? Você pode imaginar alguma ideia? Verso 12 e 13 poderia nos ajudar, de Juízes 2. Veja: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote.
o leitor desse texto, irmãos, deveria ser lembrado aqui com todas as letras da verdade que precisa ser acima de todas elas. A fé é algo de contínua urgência. Israel provou a letalidade de se esquecer do Senhor. Preste atenção, irmãos. Os israelitas não mantinham nenhuma distinção do paganismo ao redor deles. Eles não expulsaram de lá. Hoje, nós não temos nenhum mandato de Deus, irmãos, para passar a fio de espada os pagãos do nosso tempo. Mas o princípio se mantém. Nós precisamos manter uma separação clara da cultura. Nós precisamos manter uma separação clara do modo de vida. Ou então nós seremos triturados com eles. Nós ainda somos chamados para uma separação e para um combate com a nossa cultura ímpia. Imagina, irmãos, como nós começamos rapidamente a ceder alguns valores. Os nossos filhos começaram a serem doutrinados nas escolas e nós entregamos a educação dos nossos filhos aos outros. E ridicularizamos de muitos e achamos radicalismo de outros. Tive no aniversário da morte de Paulo Freire, lançou uma promoção absurda dos livros deles. Eu comprei toda a coleção dele e comecei a ler. É impressionante, é angustiante. Aquilo não é um livro de pedagogia. Aquilo, irmãos, na realidade, eu tenho ali um manifesto comunista. Os filhos devem odiar os seus pais. Os filhos devem se opor aos pais. Enquanto a Bíblia diz uma coisa, se diz outra lá. Então nossos valores, o que você crê, o que você instrui em casa, eles são levados para fora. Irmãos, se nós vamos combater isso, nós precisamos aprender mais uma coisa. Isso não é papel apenas dos pastores e dos presbíteros, é dos pais. Vocês precisam assumir a sua responsabilidade de instruir os seus filhos. Lendo um pouco sobre o diretório de culto feito pelos puritanos de 1647, particularmente tratando sobre culto doméstico. E eles instruem assim: catequize seus filhos em casa, ensine eles o catecismo da igreja, e eles vão aprender com mais facilidade a pregação, a leitura da palavra. Eu tenho a impressão que nesse afã da nossa geração de terceirizar o nosso papel,
Nós amamos a criação do departamento infantil nas igrejas, porque os nossos filhos não entendem o que está sendo dito. Nós começamos a abrir mão de muitos valores. Eu preciso, irmãos, ter jornalistas, políticos, historiadores, médicos, advogados, homens que temam a Deus e sejam instrumentos do Senhor nessa sociedade corrupta. Eu preciso dizer ao mundo que Deus governa sobre toda a vida, que nada está fora do seu domínio, seja negócio, seja política, seja economia, seja educação, seja ciência, seja sexo, seja história, seja colheita, seja plantio, seja aflição, seja música, seja o casamento, seja a educação dos filhos. O Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso mestre. Ele quem nos instrui, e é a Ele que nós nos submetemos. A outra geração, irmãos, não conhecia o Senhor. Não espere 3, 4, experimente agora alienar o seu filho das coisas de Deus, e não se assuste amanhã. A outra geração já não conhecia o Senhor. É tão rápido, é tão rápido. Outro aspecto que nos leva a entender essa história e a necessidade da nossa fé contínua, irmãos. Lembre-se no verso 10, veja de novo. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Eles não conheciam. Enquanto Josué e a sua geração conheceu, eles não conheciam. Talvez você pense o seguinte, irmãos: o problema era a ignorância, é que eles não sabiam acerca de Deus e das suas obras. Mas eu penso que isso aqui é incorreto. Não é que eles não soubessem acerca de Yahvé, mas é que eles não conheciam a Yahvé. É o que o texto diz no verso 10. E é paralelo à cláusula de 1 Samuel 2,12. Veja lá, marcando Juízes 2,10. Venha comigo para 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Você vai encontrar a mesma cláusula. Preste atenção nisso. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Diz assim o texto sagrado: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Mas você sabe o que está escrito lá em hebraico? Eles não conheciam ao Senhor. Não significa dizer, irmãos, que eles não conheciam acerca de Yahvé. Eles sabiam, eles serviam no santuário. Não é esse o problema que está em jogo aqui. Sabe o que está em jogo aqui, irmãos? É que a ignorância deles não era simplesmente porque eles não sabiam, é porque eles não criam. Eles não criam. Aquilo não tinha nenhuma influência sobre eles. A nossa geração pode viver debaixo de uma fé viva, ter comunhão com Deus, irmãos. Alguns podem até mesmo se colocar debaixo do reino, da autoridade de Cristo diariamente. Pode até se deleitar no ensino da fé. Entretanto, na outra geração, pode acontecer que nada disso eles creiam. Não é que eles repudiaram tudo,
é que eles não conhecem acerca do Senhor. É engraçado. Não é que eles não conhecem acerca do Senhor, mas eles não conhecem ao Senhor. E nós ensinamos às vezes apenas formalmente. Os pais já não têm o coração aquecido, já não há fervor na alma, já não há mais prazer nas coisas de Deus. E nós fazemos isso obrigados. E acreditamos que isso vai ter algum efeito. Quando Paulo disse: o conhecimento de Cristo é digno de que eu perca todas as outras coisas, significa dizer, irmãos, que os nossos filhos não têm apenas que imitar a nossa fé, eles precisam ser convertidos. Eles precisam ser convertidos. Não pense apenas que eles vão imitar você. Não descanse enquanto você não vê os frutos da graça no coração do seu filho. Eles abandonaram o pai, o Deus dos pais, que tinha tirado eles da terra do Egito, e eles foram após outros deuses. Uma geração ingrata. O Deus dos seus pais. É tão fácil nessa geração isso, onde os filhos são ensinados a odiar os pais, onde os valores dos seus pais já não são mais valores que devem ser respeitados. Hoje a escola ou alguém fora tem domínio sobre os meus filhos mais do que eu tenho. E Yahvé foi quem nos trouxe para fora do Egito. E isso é fundamental. Agora lembre-se, irmãos, imagina a obra superior a essa, a morte e a ressurreição do Messias. Como você pode comparar isso? Imagina comparar o que aconteceu lá com o que Cristo fez, nos livrando da morte eterna. Imagina isso, irmãos. Quando os nossos filhos hoje rejeitam o Deus que morreu e ressuscitou por nós. Você sabe qual foi o diagnóstico do profeta Jeremias acerca disso? Lá em Jeremias 2,6 ele disse: eles não dizem, onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito, que nos conduziu no deserto, em uma terra de poços e de angústia, em uma terra seca, profundas trevas, em uma terra que ninguém passa, onde ninguém habita. Onde está o Senhor? Eles não dizem isso. Ora, irmãos, preste atenção, quando nós permitimos que essa verdade seja encoberta, ou que a dramática obra de libertação de Cristo para com seu povo seja esquecida, nós começamos a dar os passos em direção a Baal. O apóstolo Pedro nos lembra, irmãos, que os falsos mestres iriam negar aquele que havia comprado eles por sangue.
Você já parou para pensar? Quando nós alienamos os nossos filhos da adoração ao Senhor, do culto ao Senhor, do culto em casa, da devoção. Quando nós alienamos os nossos filhos de participar do culto e ver a ceia do Senhor, ver o drama da redenção diante dos seus olhos, o corpo e o sangue do meu Redentor simbolizado ali. Quando eu impeço meu filho dessas coisas, o próximo passo dele, ele não vai saber, ele não vai lembrar. E quando isso acontecer, vocês vão ver a tragédia que vai se revelar na nossa casa. Quem guia a nossa visão de sexo é o mundo. Pornografia, prostituição. Tudo isso, nós andamos muito perto de Baal e precisamos nos arrepender disso, irmãos. Mas deixa eu concluir falando do caráter do nosso Deus aqui no texto, versos 14 a 18 e a conclusão dessa sessão. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Há um enfoque interessante no verso 16. Suscitou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que o pilharam. Preste atenção, irmãos, na lógica dessa seção do 14 ao 18. Você tem aí, do verso 11 ao 13, a apostasia. O 14 e 15, eu tenho literalmente a ira. Veja, eu olho o seguinte: eu tenho a apostasia de Deus e a graça histórica revelada. Literalmente, eu tenho esse contexto dos versos que antecedem. Agora, olhando apenas para o 14 e 15, eu tenho a ira de Deus, é o tema central. Deus se levanta para puni-los. No verso 16, eu tenho a ira de Deus, irmãos, se levanta contra eles, mas no 16 eu tenho a graça de Deus revelada. Deus levantava alguém para libertá-los. Depois eu tenho 17 ao 19, que é a apostasia. E de novo, do 20 ao 23 do capítulo 2, eu tenho a ira de Deus novamente. Então, eu tenho uma seção de apostasia, ira, e no verso 16, graça. Depois 17 a 19, apostasia. Depois 20 a 23, ira. Eu tenho no meio da seção, graça. Que elemento é esse? Eu tenho uma insistente revelação da natureza do homem, que é apartar-se do Senhor. E a ira de Deus revelada no texto, irmãos, é a disciplina do Senhor para com o seu povo.
a ponto de se usar um termo tão interessante no versículo 18, quando diz assim, irmãos, o texto é: porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. Você sabe que linguagem é essa? É a mesma linguagem utilizada por Deus quando chamou Moisés para tirar Israel do cativeiro. Eu ouvi os gemidos dele, e você vai livrá-los. Eu vou levantar você para tirá-lo de lá. O mesmo princípio é estabelecido aqui. O Senhor disse: olha, o pecado deles levará ao juízo meu. Eu levantarei um Salvador. Eles vão viver, depois vão se apartar, e eu vou ouvi-los quando eles estiverem vivendo em angústia e gemidos. Que coisa impressionante esse texto nos ensina. Impressionante por algumas razões, irmãos. Suponha o seguinte: suponha que um marido que ame a sua esposa sabe que a esposa, por alguma maneira, se interessa por um outro homem. Não é uma questão de fofoca, irmãos. Não é uma questão de detalhe, não. A questão é que o marido, pecador como ele é, ele fica atento, preocupado, e vai tentar livrar a esposa de algo parecido. Israel é a esposa do Senhor, e ela está literalmente se prostituindo com Baal. É infiel, é ingrata. É o Senhor que faz brotar alimento da terra, que fez vir comida do céu, que fez jorrar água das pedras, que sustentou no deserto, que proveu tudo para ela. E quando ela chega na terra, que passa a ver a beleza daquele lugar, ela diz: eu encontrei um amante e ele supre as minhas necessidades. O marido, como diz o texto de Provérbios, ele pode até mesmo matar no momento da ira. Mas preste atenção aqui na linguagem, irmãos. O Senhor vai reconquistá-la. Não é apenas que eu tenho o Deus da Bíblia como meu Deus, irmãos. Eu tenho o Deus que ama o seu povo, um Deus que tem ciúme pelo seu povo, e é um Deus que é intolerante com a infidelidade. O Senhor está dizendo: é por isso que a ira dele se acende no texto. A ira dele com zelo se acende no texto, e vai resgatar a sua esposa, trazer de volta. Que impressionante, irmãos. Eles são incrédulos naquilo que Deus fez, eles não conhecem a Deus, eles não lembram, não porque eles não sabem, mas porque eles agora se submetem a outro, e a ira de Deus se acende contra eles, e ele levanta juízes para trazê-los de volta e restaurá-los. E o verso 16, essa glória
impressionante no texto. O constante aviso, irmãos, de que nós somos escravos do pecado é anunciado pelo Senhor. Israel não ouve ao Senhor, e eles vão após outros deuses. Deus levanta um juiz para salvá-los, mas quando o juiz morre, eles se voltam e agem corruptamente contra o Senhor. Que insistência no pecado! A verdadeira natureza do povo se revela aqui. O povo é miserável pecador. Eles são amados e protegidos e são traídos, eles traem ao Senhor, o Senhor traz eles de volta fielmente, e o Senhor, irmãos, por sua fidelidade, a sua promessa não os destrói plenamente. Nós temos dificuldade em entender isso, mas o que o texto está dizendo é: esse é o Deus que tirou vocês do Egito, cheio de misericórdia e de graça, e que disciplina o seu povo para trazer o seu povo de volta para o caminho que eles nunca deveriam ter se apartado. Na seção que encerra, no verso 20 até o 23, diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de nem as entregou na mão de Josué. Preste atenção. Josué foi fiel e entrou na terra. Eles deveriam ser fiel e expulsar o povo da terra. Eles não fizeram. E o Senhor disse: eu não vou tirá-los mais de lá. Eles serão por provação para vocês, constantemente. Até mesmo o juízo de Deus visa provar o coração do seu povo. Mas deixa eu lhe dizer para onde Israel vai e onde termina a sua história. Preste bem atenção nisso. No finalzinho do capítulo 3, no verso 5, finalzinho da seção do capítulo 3, versos 5 e 6, veja como conclui toda a história. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. O resultado foi claro. Aquilo que Deus anunciou em Deuteronômio 7: não se casem com elas, nem deem seus filhos a elas, nem suas filhas a elas, porque elas vão adorar aos falsos deuses. O Senhor vai exatamente fazer isso aqui como forma de punição e vai entregá-los aqui nesse contexto. O juízo virá, a história vai mostrar como vai ser e como Deus vai tratar o pecado de Israel na sequência. Mas o caminho é simples. Eu começo me esquecendo de quem Deus é
Eu começo esquecendo da obra da redenção. Eu começo não ensinando os meus filhos aquilo que o Senhor fez por nós. Eu começo a me esquecer. Os nossos filhos já não são mais submetidos aos valores da palavra. Mas a cultura, Baal e o mundo dirigem os pensamentos deles. Eles negociam com o Senhor. Deus é o Criador, mas essa área eu entrego não a Deus. Quem educa meus filhos? Quem instrui minha casa? Quem ensina sobre gênero? Quem ensina sobre sexo? Quem é que tem o valor? Eu entreguei na mão de outros. Vem a consequência. Os nossos filhos já não se lembram mais. Mas não é esse o fim da apostasia. Agora, eu me caso com alguém que não teme ao Senhor. Mas não é o fim ainda. Eu vou adorar os deuses dele. Eu os entreguei. O pecado insiste em permanecer. E Deus fará isso com muitos. E com uma geração inteira, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. O que você tem feito, pai e mãe, na instrução dos seus filhos? Você tem percebido como é real a história que acabamos de contar e como ela é tão presente na nossa geração? A nossa história não termina com um final feliz. Ou melhor, a nossa história termina com um final feliz. Enquanto nós somos lembrados que Deus se levanta para punir os seus, nós somos lembrados que Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele nos pune porque Ele nos ama. Se Ele sente ciúmes porque servimos a Baal, Ele nos disciplinará para trazermos de volta ao caminho de santidade. Hoje, você tem a oportunidade, ouvindo a voz do Espírito, não mais endurecer o seu coração, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos ouvir a Tua voz mais uma vez e sermos desafiados pela palavra do Senhor a uma vida santa e reta, como o Senhor ordena. Sabemos que o Senhor é misericordioso e bondoso para conosco. O Senhor tem nos salvado, nos sustentado, mostrado a Tua misericórdia para conosco, apesar de nós mesmos. E nós sabemos, ó Deus, quando temos os nossos filhos no Teu caminho, nós sabemos que isso é fruto exclusivamente da Tua misericórdia para conosco. Aviva a Tua igreja, Pai Santo, para que todos os deuses, todos os ídolos que nós levantamos na nossa casa,
sejam destruídos. E o Senhor Jesus, o nosso Redentor, nos guie, nos oriente, nos dirija, para que tenhamos uma família, geração seguinte, que teme ao Senhor. Que os nossos filhos possam se ouvir dizer deles, ó Deus, eles não se apartaram do caminho e da fé dos seus pais. Graças nós te damos por isso e aguardamos na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.